Muito bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos ao canal da Primeira Igreja Batista Praia de Ramos, Rio de Janeiro. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pela sua companhia em mais uma leitura da revista da Escola Bíblica na igreja, ao qual estamos fazendo esse vídeo nessa manhã de domingo, tá? Sejam todos bem-vindos, que todos consigam compreender e entender aí aquilo que está descrito na Palavra de Deus, através aí da revista chamada Atitude. Atitude é uma revista voltada para o público jovem, então você que está sintonizado aí em mais uma leitura, que você seja edificado, que você compreenda e entenda e tenha aí a edificação necessária, o crescimento necessário das informações relacionadas a Deus, relacionado à sua vontade, aquilo que Ele deseja para todos, tanto a mim quanto para você. Fazer uma oração nesse instante e logo depois a gente lê aí mais essa lição dentro da revista chamada Atitude. Querido Deus, amado Pai, no nome de Cristo Jesus, muito obrigado por esse domingo, muito obrigado pela vida, pela existência. Nesse domingo, nós, igreja, teu povo, aqueles que o Senhor convidou, está se reunindo para a edificação dentro da tua palavra, através dessas revistas voltadas para público jovem, público adulto, público juvenil, crianças. Estamos aí dentro dessa escola, dentro desse formato presencial e também no universo online. Desejamos, através dessa aula e leitura, sermos edificados dentro da tua palavra. Que a gente cresça, que as informações do Senhor encontrem lugar no meu coração, no coração de todos aqueles que estão atentos dentro dessa leitura. No nome de Cristo Jesus, eu te oro e te agradeço. Amém. Quinta lição: Deus é louvado por sua justiça e misericórdia. Isaías, capítulo 26. Isaías, capítulo 26, vai dizer que Isaías 26, Isaías 26, versículo 32. Isaías 26, 32. Aqui em Isaías capítulo 26, 32, não existe o versículo 32. Nem no capítulo 25, 24 também não tem versículo 32. Eu vou dar um salto aqui para o capítulo 30, que é o texto bíblico. No capítulo 30, tem o versículo 32. O versículo 32 do capítulo 30
de Isaías diz: cada pancada que com a vara o Senhor desferir para castigar, será dada ao som de tamborins e harpas, enquanto estiver combatendo com os golpes do seu braço. Então, ao invés de seguir aqui Isaías 26:32, eu dei um salto para o capítulo 30, que tem o versículo 32. No capítulo 26 não tem o versículo 32. Talvez na hora da digitação alguém esqueceu de corrigir aqui. Mas seguindo aí a sequência da leitura, vamos lá. Página 32. Completado o ciclo das profecias de desastre iminente, Isaías deu uma notável demonstração de serenidade e confiança em Deus, sem se atemorizar com a destruição anunciada. O profeta focou com o seu agindo sem se desesperar pelas perspectivas sombrias do futuro próximo. Ele adorou a Deus e cantou um hino de gratidão. Depois dessa atitude, Isaías continuou a sua missão retomando a proclamação dos oráculos da destruição e restauração, agora enfatizando por seis ais, que denunciam os comportamentos causadores da ira de Deus, dos quais também devemos fugir. Devemos fugir dos ais de Deus. Me parece que no capítulo 30 diz no cabeçalho: ai da nação obstinada. Ou seja, dentro dos esses 5 capítulos aqui, né? 25 a 30, tem os ais aí de Deus, ao qual devemos fugir. As dificuldades de precisar situações e data dos profetas de Isaías vão se acumulando conforme avançamos no texto. A melhor possibilidade parece ser entender que os capítulos 25 até o 39 estão associados à metade final do reino de Ezequias, nas proximidades do ano 700. Embora alguns trechos, como a profecia contra Israel, capítulo 28, parecem ser de um período anterior, mas a precisão histórica não é o que mais interessa em Isaías. O texto bíblico, né, linguagem, página 33, linguagem, né, tem esse recorte aqui de informações, contexto, linguagem, profecias, verdades. Eu estou no linguagem. O trecho bíblico deste estudo começa com uma expressão pessoal do profeta: ó Senhor, Tu és o meu Deus. Ó Senhor, Tu és o meu Deus. E o que não é uma mensagem recebida de Deus, mas é como um salmo a ele dirigido. O versículo 30, o versículo 30, 30, deve ser o versículo 8. O versículo 8 do capítulo 30 lança luz sobre a preservação da palavra recebida de Deus. É isso mesmo, eu estou aqui com a Bíblia aberta e o capítulo 30 tem o versículo 8 que está batendo com essa informação aqui na linguagem. Então, muito provavelmente, é Isaías 30, versículo 32. Então, tem que corrigir aqui para ficarmos situados. Capítulo 30, versículo 8. Escreva isso numa tábua diante deles e registre num livro para que fique como testemunho para o futuro para sempre. Profecias. Se lermos apressadamente Isaías, poderemos ficar com a impressão que o profeta vai repetindo as mesmas mensagens. Se lermos atentamente, percebemos que novos raciocínios vão sendo apresentados, sempre na intenção de que os profetas e o apelo que trazem sejam compreendidos e aceitos. Verdades. Deus deixou clara a sua vontade para nós e para todos os seres humanos.
Quanto mais nos dedicamos aos estudos de sua palavra, mais podemos perceber o seu modo de agir e mais nos conscientizar das consequências de desprezá-lo. Tem aqui na página 33, em destaque aqui: mesmo em meio às situações difíceis e perturbadoras, devemos estar em constante comunhão com Deus, o adorando e reconhecendo a sua grandeza e a sua atuação. Virando a página 34 da lição 5. Deus é louvado por sua justiça e misericórdia. Nesse trecho aqui, tem o cabeçalho: minha alma te deseja durante a noite. Capítulo 25, versículo 1 até o 26. Isaías, capítulo... eu acho que a ideia aqui, o capítulo 5, capítulo 25, não tem o versículo 26. Também não tem o 16, para poder... é isso mesmo. Acho que é capítulo... alguém esqueceu de revisar essa lição de forma que pudesse ser melhor. Por exemplo, tá meio confuso aqui capítulo 25 não tem o versículo 26, só vai até o versículo 21. Então, quem criou ou deixou de revisar, ou então não se atentou à mudança do capítulo. O único capítulo que tem versículo 26 é o capítulo 30, ou seja, esse aqui, em vez de ser 25, é o 30. Mas só que pula do versículo 26, vai para o versículo 19, então está meio fora de contexto. Ou então, não é Isaías, seria o caso aqui. Mas vamos lá. Inclusive 26, Isaías, eu tô com a Bíblia aberta não tem o versículo 26. Ele coloca aqui 26, mas não tem. Tem o versículo 7, tem o versículo 12, também tem o versículo 19. Ou seja, aqui em cima diz que tem o versículo 26, mas aqui embaixo não tem o versículo e tal. Acho que a pessoa que redigiu não conseguiu expressar muito bem. Vamos lá. Minha alma te deseja durante a noite. Capítulo 25. Capítulo 25. Isaías fez uma pausa para a reavaliação, não para reclamar do seu pesado ofício, nem da ineficácia de sua proclamação da mensagem, não para expressar seu medo e angústia a respeito do futuro terrível que se aproximava. A pausa era para reafirmar o seu relacionamento com Deus e contemplar a ação dele no presente. Capítulo 25, versículo 2 vai dizer, versículo 2, eu vou ler o versículo 2 do capítulo 25. Fizeste da cidade um monte de entulho, da cidade fortificada uma ruína, da cidadela dos estrangeiros uma cidade inexistente que jamais será reconstruída. Então, tá esse aqui. A pausa era para reafirmar o seu relacionamento com Deus e contemplar a ação dele no presente. E no futuro, versículo 3 até o versículo 26. Deus é a rocha eterna em quem sempre se deveria confiar. 26, versículo 4. Confie no Senhor, pois o Senhor, somente o Senhor é a rocha eterna. Realmente, o capítulo 26 tem o versículo 3
e tem o versículo 4, né, que vai falar sobre a rocha. Pois a justiça deles se faria real. Versículo 8 também tem. E tanto para os ímpios altivos, 26, versículo 5, versículo 10, versículo 11, todos esses três têm. Como para os justos, versículo 26, versículo 7, até 12 e 19. Aqui. É um salmo para se cantar com Isaías, não deixando de notar o anúncio da vida eterna. Aniquilará a morte para sempre, e assim o Senhor Deus enxugará as lágrimas de todos os rostos. Capítulo 25, versículo 8. Os teus mortos viverão, os seus corpos ressuscitarão, despertai e exultai, vos que habitas no pó. 26, capítulo 26, versículo 19. 26, 19, mas isso mesmo, tem. Então, nesse anunciado aqui, a pessoa não redigiu ou avaliou o que estava escrevendo. Acabou escrevendo alguma coisa que não está dentro da Bíblia. O versículo 26 não existe dentro do capítulo 25. Mas os restantes aqui, todos têm. Segundo anunciado aqui, povo meu, esconde-se por um momento. Povo meu, esconde-te só por um momento. Capítulo 26, versículo 20 até o versículo 27. Tá aqui, ó, mais um erro de digitação. Capítulo 26 de Isaías não tem versículo 27. Não tem capítulo 27. Versículo 27. Tem o versículo 20, tem. Aí vai versículo 21 e pronto. Aí o restante não tem. Tem o versículo 13. O povo meu, destinatário dessa mensagem, não é declarado. Pelo teor, parece que o profeta se dirigia àqueles poucos que submetiam fielmente a Deus e que deveriam ser resguardados enquanto durasse o castigo. Capítulo 26, versículo 27, 1. Entendi aqui. Entendi. Aqui não é o versículo. Aqui é o capítulo 26, 19. Agora sim entendi. Aqui dá a impressão de ter um erro, mas não é. Mas deveria ser melhor compreendido ou até mesmo redigido aqui para melhor compreensão. O capítulo 25 tem o versículo 1. Aí, do versículo 1 termina o capítulo 25, começa o capítulo 26. Aqui é capítulo 26, não versículo 26. Capítulo 26, versículo 19. Agora sim, caiu a ficha. Então, quando encontra, né, não é a ideia. Não é a ideia. Poderia ser melhor explicado ou então melhor redigido para melhor compreensão. Versículo aqui, castigo, capítulo 26, versículo 20. Aí pula para o capítulo 27 e versículo 1. Então aqui deveria ter uma barra, deveria ter um diferenciado aqui para demonstrar que 26 é um capítulo e 27 é um outro capítulo. Desse modelo aí. Vamos lá. Pois eles não seriam alvo da ira de Deus. Capítulo 27, versículo 2. Após a ira vir restauração e perdão para os filhos de Jacó. Os 6 ais. Capítulo 28, versículo 33. 28, 33. Entendeu? Aí aqui. Capítulos 28, 29, 30, 31 e 33. Aqui. Capítulos 28.
O tracinho aqui deveria ser até, talvez seria melhor explicado. Vamos lá. Esses capítulos 28 até o 33 apresentam 6 ais como alertas condenando o comportamento que foram a causa da ira de Deus contra denunciados na profecia. O ai pode ser entendido como cuidado vocês ou coitados de vocês, e com a ajuda das observações das diversas comentaristas bíblicos, precisamos nos inserir entre os destinatários desses ais e aceitar sua advertência como as verdades para nos orientar e nos desviar dos caminhos da destruição. Número 1. Não permita que a busca descontrolada de prazeres dirija a sua vida. Capítulo 28. O primeiro ai é contra os que entregam por inteiro a bebida, no vale fértil do dominado de vinho. Infelizmente, a perda do domínio sobre a vida não vem apenas no vinho, pois a oferta de bebidas embriagantes não para de crescer. E não são só elas, há ainda estimuladores, as drogas, pornografia, os vícios e as paixões que não têm limite nas demandas pelo tempo de seus fãs. Devemos incluir nessa advertência tudo aquilo que faz uma pessoa se concentrar na busca de uma satisfação ou algumas em detrimento de uma vida rica e equilibrada e que tenha tempo para Deus. São os prazeres que, atraindo sem limite, tornam seus adeptos como aqueles que cambaleiam e se caminham, erram nas visões e tropeçam nos julgamentos. Versículo 7 do capítulo 28. É por aí que começou o caminho de Efraim para sua destruição. É por aí que começam muitos caminhos para a destruição. 2. Não transforme a sua prática de culto em rituais automatizados. Capítulo 29, do 1 até o 14. Ariel é Jerusalém. E temos que percorrer o texto até o versículo 13, para entender a razão da desgraça dela. Um povo que honrava a Deus de boca para fora e achava que o estava obedecendo por repetir mandamentos dos quais sequer havia o sentido. Não havia salvação para a cidade, ainda que houvesse anos sem fim para celebrar muitos ciclos de festividades religiosas. Versículo 1. Chamamos de rotina a repetição constante dos mesmos atos, a ponto de fazê-los sem dar conta que os realizamos. E aí tais atividades repetitivas vão se incorporando aos nossos hábitos e nos tornamos rotinas dependentes. O mesmo pode ocorrer com aquilo que achamos de obrigações religiosas, e apenas ao cumprido é que nos sentimos bem. O nosso esforço deve ser para que cada ato de culto que participamos não seja uma repetição, mas um cântico novo para Deus. Capítulo 42, versículo 10. 3. Não esqueça que você é responsável pelos seus atos e prestará conta deles. Capítulo 29, versículo 15 até 24. Faço o que eu quero, não devo satisfação a ninguém. Deus deu a vida para cada um cuidar da sua. Os que adotam esses ditos tão populares são alvo de terceiro ai, ao esconder em si a essência da condenação dessa profecia. São os que julgam que seus atos nunca serão descobertos e nem deles precisarão prestar conta. Nessa presunção, então acha que pode condenar por uma palavra, por uma armadilha, a justiça e negar o direito do justo. Versículo 21. Precisamos assumir os nossos atos e nos responsabilizar pelas suas consequências, quaisquer que sejam. 4. Não deixe Deus fora de seus planos. Capítulo 30. Nuvens tenebrosas estavam sendo vistas no horizonte, anunciando tempestades terríveis. Era a Síria. Planos precisavam ser preparados e eles pareciam sábios e perfeitos. Aliar-se ao Egito e ter o poderio de faraós para deter invasores, para Deus tal ação era uma ofensa de primeira grandeza e merecia 2 ais. O primeiro e mais relevante é este: Deus foi excluído dos planos que a liderança política de Judá estava elaborando tão astutamente. Na avaliação deles, resultado: a força do Egito vos trará vergonha, a confiança no Egito vos humilhará. Versículo 3.
A advertência nos versículos 8 até o 14 deve ser aceita como seriedade pelo seu valor permanente. Os ais se completam no próximo estudo. Ok? Para tomar uma atitude, aí vamos encerrar mais essa nova lição. Ó Senhor, Tu és o meu Deus. Capítulo 25, versículo 1. Como o profeta mesmo, em meio a situações difíceis e perturbadoras, devemos estar em constante comunhão com Deus, o adorando e reconhecendo a sua grandeza, a sua atuação. A verbalização contínua da nossa confiança em Deus e o reconhecimento que Ele fez das promessas que deixou gera em vós forças para enfrentar qualquer incerteza, angústia ou medo. Entra no teu quarto e fecha tuas portas. Capítulo 26, versículo 20. O convite profético para os tempos de desolação tem aplicação ampla. Em situações difíceis, o natural é procurar apoio e compartilhar os temores chorando no ombro de outrem. Ouvir conselhos na busca de um que traga nova luz. No entanto, é somente no recolher, se isolar, se que podemos buscar a paz de Deus e a paz com Deus. Ok? Essa é a lição capítulo 5, tá? Lição 5. Deus é louvado por sua justiça e misericórdia, fazendo aí, né, um levantamento daquilo que Deus estaria colocando em prática, né, e Deus fazendo justiça e ao mesmo tempo misericórdia, para que o nome deles fosse lembrado, o nome dele fosse colocado em xeque, tá certo? Porque Deus tem a sua vontade, Deus tem aquilo que ele deseja colocar em prática, e o seu povo escolhido, povo consagrado, deve se contentar com aquilo que Deus tem para fazer, ou está fazendo, ou irá fazer, tá? Nessa lição a gente vê aí que existem algumas verdades, existem algumas realidades, existem algumas coisas que serão colocadas em prática, custe o que custar, porque é a palavra de Deus, e a palavra de Deus não volta vazia, e ela também não é em vão, tá? Então são ais que serão colocados em prática, e que pelo qual a gente precisa se atentar hoje, e que isso seja a nossa realidade. Se atentar para aquilo que irá acontecer, sem que nós sejamos alvos daquilo que Deus está prestes a realizar em todo o mundo, negativamente falando. Devemos estar aí no plano de Deus, né, na vontade dele, positivamente, para que em nada nós sejamos feridos pelaquilo que Deus pode fazer e só Ele pode fazer. Deus abençoe você e toda a sua família, e que haja compreensão ainda mais da palavra de Deus segundo o Espírito Santo. Muito obrigado pela sua atenção. Vamos orar. Obrigado, Deus, pela tua palavra, que nos alimenta, nos fortalece, nos dá direção, conduz a nossa vida. E que a sua palavra esteja sendo sempre o primeiro lugar e a atenção de cada um de nós que somos os teus servos. No nome de Cristo Jesus, que o Senhor cada vez mais fale ao meu coração, coração de todos aqueles que estão atentos à leitura, à explicação, à informação. Que todos nós tenhamos os mesmos pensamentos e principalmente pensamentos na tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Obrigado pela sua atenção. Obrigado aí pela sua companhia nesse mais novo vídeo no canal da Primeira Igreja Batista na Praia de Ramos.